Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Domingão, 28 de fevereiro, nesse momento, 21 horas, 1 minuto. A gente está aqui mais uma vez para poder entregar informação de muita qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Primeiro, quero comentar com vocês em relação ao nosso disclaimer, porque esse nosso conteúdo, pessoal, ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo. Seja seletivo em suas análises, foque sempre em uma opinião própria, com embasamento coerente. Aqui embaixo o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco. Isto é antes de você fazer qualquer aporte. Seja para o ambiente de trade, seja para o ambiente de investimento, primeiro calcule o tamanho da sua perna para que o mercado financeiro não leve todo o seu capital por falta de planejamento de trade ou planejamento de aporte em empresas que não têm qualidade. Então, esse nosso compromisso aqui no canal é justamente para deixá-los com uma vida longa e próspera no mercado financeiro, coisa que a gente sabe que, infelizmente, o investidor pessoa física está sempre pagando o pato na movimentação do sentido do mercado. Isso para o ambiente de investimento pode ser muito top, só que isso para o ambiente de trade, pessoal, isso mata. A gente está vendo aí várias e várias pessoas físicas no mercado financeiro entregando até as calças porque não tem plano de trade, não sabe operar tendência. Infelizmente, a gente tem essa realidade no mercado financeiro e aqui no nosso canal a gente fala na lata para que vocês aprendam como que funciona o mercado financeiro. Bom, vou começar então comentando com vocês, já que a gente teve o fechamento do mês de fevereiro, como é que encerraram aí os principais mercados pelo mundo. A gente teve aqui uma alta generalizada. Todos os principais mercados pelo mundo, bolsas americanas, bolsas europeias e também asiáticas, pessoal, dá uma olhada. Ambiente de valorização, inclusive, estão com uma movimentação anual positiva. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês conseguirem visualizar. Dá uma olhada aqui, ó. Tanto as bolsas americanas, europeias e asiáticas com uma movimentação anual positivo também. Só que olha o nosso Ibovespa derrapando. 4,37 de desvalorização nesse mês de fevereiro, acumulando aí no ano 7,55 de queda. A gente é o único mercado entre os principais do mundo que a gente tem uma comparação aqui, que cai no ano de 2021. Movimentação para o dólar, mais um mês positivo, já tinha subido mais de 5 em janeiro, subiu mais de 2 em fevereiro, já está acumulando 8% de valorização no ano de 2021. E aqui, ó, o fundo desse quadro está preenchido de rosa. Isso significa que fluxo oficial estrangeiro vendedor no mês. Lembra que a gente estava comentando com vocês que eles estavam com uma ponta compradora do Futebol Clube? Infelizmente, com ingerência governamental, declarações desastrosas afugentaram o fluxo externo, pessoal. A gente teve uma movimentação vendedora muito forte no pregão de sexta-feira passada, em cima das ações de Petrobras. Nessa semana, continuaram a aceitar mamona na ponta vendedora, como vocês viram comigo aqui no nosso overview na quarta-feira, que a gente postou na quinta às 7 horas da manhã. Aqui vocês ficam ligados sempre na pressão que o fluxo externo está fazendo em relação aos nossos ativos. A gente tem aqui, para o nosso Ibovespa, diante dessa movimentação de queda, o que rolou aqui, pessoal? A gente teve exatamente uma quantidade de ativos que fecharam o mês de ponta de valorização muito menor. 27 ativos conseguiram fechar valorizado no mês de fevereiro. O ativo que mais se valorizou, pessoal, as ações de Embraer, quase 40%, 39,14% de valorização, uma teteia. E se vocês acompanham os nossos vídeos de base semanal, todas as semanas no mês de fevereiro, ambiente comprador, Futebol Clube, pelo fluxo externo através das corretoras que operam no nosso mercado. Na outra ponta, a gente teve as ações de Via Varejo, que fecharam o mês com uma desvalorização de quase 20%, 19,20%, só que no caso das ações de Via Varejo, aproveitaram essa queda muito expressiva na movimentação do ativo nesse mês de fevereiro para poder fazer uma feirinha, conforme a gente vai demonstrar para vocês aí ao longo do vídeo. A gente tem aqui já os ativos de maior peso pintado de azul o código. Qual o ativo de maior peso que se salvou, pessoal? As ações de Vale. Vale subindo 7,47 no mês de fevereiro. Dá só uma olhada que Vale atualmente é o ativo de maior peso no nosso Ibovespa. Inclusive, essa movimentação aqui já para o pregão de amanhã, segunda-feira, Vale corresponde 13,24% de peso. Como ela subiu 7,47, isso equivale a aproximadamente 1% de valorização que ela contribuiu
para o nosso Ibovespa no mês de fevereiro. Agora, dá só uma olhada, pessoal. Olha aqui na outra ponta. As ações ordinárias de Petrobras caíram quase 19. As ações preferenciais de Petrobras que caíram quase 17. E se a gente verificar, 0,69 que contribuiu Petrobras ordinária para queda, 0,84 que contribuiu Petrobras preferencial para queda. Então, se a gente somar isso daqui, dá praticamente 1,60 de desvalorização no mês de fevereiro, veio das ações de Petrobras. Setor bancário em relação aos nossos bancões, com desvalorização, aqui a gente teve o destaque para as ações do Banco do Brasil. A gente já tinha comentado com vocês que o ativo teve uma venda muito expressiva na movimentação dessa semana. A gente teve aí uma movimentação justamente de mais de 16% de queda no mês de fevereiro. A gente teve também Ponta Vendedora Futebol Clube nas ações do Banco Itaú. Itaú fechando o mês aí com 9% de desvalorização, e os ativos que eles ainda têm uma ponta compradora, as ações de Bradesco, fecharam com uma queda? Sim, só com uma queda menos intensa, 6,91 em relação aos nossos ativos aqui de maior peso para o Ibovespa. As ações de Embraer, pessoal, que subiram quase 40%, o Embraer teve um aumento de 30% em relação à carteira de janeiro. Agora, como o Embraer tinha peso pluma, passou de 0,30 para 0,44. Então, mesmo o Embraer subindo quase 40%, o que ela conseguiu colaborar com a movimentação do nosso índice Bovespa? Somente 0,17. A gente está aqui para poder rastrear o fluxo de quem manda, e a gente conseguiu perceber aí uma ponta compradora muito expressiva do fluxo externo em relação às ações da companhia. Bom, quero demonstrar para vocês aqui, inclusive não é todo fechamento de mês que a gente posta para vocês aqui no conteúdo do canal, porque a função principal nossa aqui é fazer você pegar cada vídeo, anote onde tem as pressões para você ter uma perspectiva de onde tem essa ponta compradora e vendedora ao longo das semanas. Então, a gente tem esse quadro aqui, pessoal, dos destaques do mês de fevereiro. Os ativos que terminaram o mês com o fluxo externo no mesmo sentido, seja ativos que se valorizaram ou ativos que se desvalorizaram. Quando o ativo se valoriza e tem um fundo amarelo aqui, significa que tinha ponta compradora também no mês anterior. Então, se a gente pegar aqui do setor financeiro, pessoal, a gente teve aqui as ações da nossa teteia, né, pessoal, BPAC, subindo 6,93. E a gente tem uma barrinha amarela, significa que BPAC já tinha subido no mês de janeiro também no nosso mercado. Vou demonstrar para vocês aqui, ó. Então, no mês de janeiro, o que tinha acontecido com o BPAC? BPAC tinha subido 1,73 e também tinha uma barrinha amarela. Poxa, então quer dizer que em janeiro já tinha uma barrinha amarela, significa que ele já tinha um ponta compradora no mês de dezembro? Sim, pessoal. É isso que a gente mostra para vocês aqui nesse quadro, porque vocês têm ciência de movimentação do fluxo externo de um prazo mais longo. Não vão ficar somente nessa movimentação aí de base semanal que a gente está sempre informando para vocês, porque esse vídeo também é um vídeo de caráter mensal. Aí você comenta, Renato, mas eu tenho aqui vários ativos do setor financeiro que tem uma barrinha amarela. Sim, porque eles já estavam vendendo essas companhias no mês passado. Esse mês, o ativo que mais caiu, as ações de Sul América, e eles sentando mamona numa ponta vendedora e os ativos caindo mais de 17% no nosso mercado. Dá uma olhada aqui em janeiro, pessoal. Sul América em janeiro já tinha caído 9,72. Só que em janeiro não tinha uma barrinha amarela. Então significa que em dezembro a gente não tinha tido esse mesmo movimento. Só que, se a gente verificar, eles estão vendendo o Sul América desde o mês de janeiro, que ele já tinha caído quase 10%. Nesse mês aí, 17% de desvalorização. As ações de IRB, né, pessoal? Chovendo molhado, infelizmente aí tem muita gente que se estrepou no mercado em relação às ações da companhia. A gente já chegou até a fazer um vídeo aí em relação ao Canto da Sereia, onde que a gente colocou aí as ações de IRB, a gente colocou aí as ações de Cielo e a gente colocou aí também as ações da Oi e a evolução desses ativos ao longo desses últimos 7 meses, desde quando a gente comentou, justamente aí em agosto do ano passado. Dá uma olhada aí em relação a esse vídeo que a gente postou aqui no conteúdo do canal. Então a gente teve aqui ativos que caíram do setor financeiro, eles ajudaram a empurrar na ponta vendedora, que já tem recorrência em relação ao mês de janeiro. Bom, setor de consumo, pessoal, ponta compradora ajudaram a empurrar Marfrig, Lojas Americanas e também as ações aí de BRF.
ajudaram a empurrar numa ponta vendedora, pessoal. As ações de Natura, que já é recorrente, as ações de Localiza, que já era recorrente, as ações de Ezetec também, e também as ações de Cogna. Cogna aí com uma maior desvalorização, 17% neste mês de fevereiro. Dá uma olhada aqui, as ações de Cogna em relação à movimentação do mês de janeiro já tinha caído 2,38 e em janeiro ele já era recorrente. Tá vendo que tem um amarelo aqui? É um ativo que tem ponta vendedora do Futebol Clube em relação ao fluxo externo e a gente tem aqui o prazer de poder comentar com vocês essas pressões. Bom, a gente tem aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, movimentação aí das ações de Cosan, não foi recorrente em relação ao mês de janeiro, só que no mês de fevereiro ajudaram a empurrar a valorização do ativo, que subiu aí 8,45, e a gente teve uma ponta vendedora aí muito expressiva, conforme a gente já comentou com vocês, nas ações de Petrobras, principalmente aí nessa última semana que varreram todo esse mercado, já começando no pregão da sexta-feira anterior. Em relação às ações de Ultrapar, já é um movimento recorrente, caindo 11% nesse mês de fevereiro. E dá uma olhada, pessoal, já tinha caído 8% no mês de janeiro e eles já tinham sentado a mamona na ponta vendedora nesse ativo para o nosso mercado. Aqui embaixo, pessoal, tá o quê? Tá a nossa teteia, setor de materiais básicos. A gente tem aqui, dos 9 ativos, 8 ativos eles ajudaram a empurrar no mesmo sentido nesse mês de fevereiro. A gente tem recorrência aqui para Uzi Minas, para Gerdau, para as ações de Vale, para as ações de Klabin e as outras empresas aí entrando numa ponta compradora também dentro do nosso mercado. Se a gente pegar aqui no setor aqui de serviços públicos, recorrência para as ações de Taesa, que no mês de janeiro, se vocês verificarem aqui, já tinham caído quase 4% e eles já estavam fazendo o quê? Ponta vendedora do Futebol Clube, inclusive as ações de Eletrobras, tanto a 3 quanto a 6, já tinham caído mais de 20% no mês de janeiro. Eles sentaram a mamona na ponta vendedora e nesse mês a gente viu aí que tanto as ações de Elet 3 como Elet 6 subiram no nosso mercado e eles não participaram dessa movimentação mensal dentro do nosso mercado. Então a gente teve recorrência aqui em relação às ações de Taesa e a gente teve uma primeira moda de ponta vendedora para as ações aqui de CPFE, também Energias Brasil e também as ações de EGE. Aqui no setor de Industrial, Saúde e Telecom, pessoal, aqui no setor de saúde, as ações de Fleury ajudaram a empurrar para cima, RADL também, as ações de Intermédio que ajudaram a empurrar para baixo, Embraer, pessoal, quase 40%, inclusive o ativo que mais subiu aí no nosso mercado, né? A gente verificando aí que todas as semanas do mês de fevereiro a gente teve fluxo comprador pelo fluxo externo, o ativo subindo mais de 39%, também as ações de Azul. Agora, olha que interessante, pessoal, as ações de Azul subindo nesse mês, inclusive, Azul é um ativo de quê? De recorrência em relação ao mês de janeiro, que já tinha subido 2,65%. Subiu 0,64%, agora dá uma olhada nas ações de Gol, pessoal, mesmo setor, dá uma olhada que Gol caiu quase 10% nesse mês, e o que? Já tinha uma barrinha amarela, recorrência em relação ao mês de janeiro, que o ativo tinha caído mais de 3%, quase 4% aí no nosso mercado, e nesse mês de fevereiro continuaram a sentar a mamona numa ponta vendedora em relação às ações da companhia. Nesse mês também, sentaram a mamona em relação às ações de VEG e também às ações de Raio. Aqui, TOTS, né, pessoal, a gente chegou a comentar com vocês aí, nossa teteia subindo mais de 10%, não tem recorrência em relação ao mês passado, só que a gente tem aqui essa movimentação ajudando a calçar uma belíssima alta no ativo no mês de fevereiro. Espero que vocês aí anotem tudo, pessoal, o que a gente está falando, as movimentações e isso que a gente fala com vocês com muito carinho, porque a gente também vai demonstrar para vocês aqui, de uma forma geral, em relação aos ativos do Ibovespa, justamente para que vocês vejam esses dados de base mensal, inclusive aqui todos os ativos divididos por setores, para que vocês consigam verificar. Quando tem uma barrinha vermelha aqui abaixo do zero, foi um fluxo vendedor, e quando tem uma barrinha azul acima do zero, fluxo comprador em relação a todos os ativos. Então, pessoal, anotem para que vocês fiquem craques em relação ao nosso conteúdo. Bom, quero verificar aqui agora, se a gente voltar aqui a movimentação do fluxo externo, a gente teve aí uma semana onde que eles ficaram o quê, pessoal? Com uma ponta vendedora muito forte no nosso mercado. A gente já tinha adiantado com vocês aí no nosso overview na quarta-feira e a gente percebeu que eles encerraram essa semana para os ativos do Ibovespa em 6,6 bilhões de reais de ponta vendedora. Se a gente não colocar aqui só os ativos do Ibovespa, isso vai
para mais de 7 bilhões de reais pelos corretores estrangeiros. Então, foi aí calçado uma movimentação muito forte no nosso mercado, sendo que os principais mercados pelo mundo nessa última semana de fevereiro também sofreram um ambiente corretivo, só que teve uma queda média de 2,71, enquanto o nosso mercado aqui, que é uma opção, né, que quando lá cai a gente costuma cair mais, a gente não caiu não, a gente derreteu justamente aqui, ó, do seu lado direito, calçado pelo movimento muito vendedor aqui pelas corretoras estrangeiras, que vai refletir na movimentação do fluxo oficial, que conforme a gente vai comentar com vocês aí para frente no vídeo. Então, os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, eles compraram 1 bilhão e 900 dos 15 mais. Tiveram uma queda média de 4,01, ou seja, perderam dinheiro. Só que dá uma olhada, pessoal, na ponta vendedora. Os 15 que eles mais venderam na semana, 7 bilhões e 900 e tiveram uma queda média de 7,97. Isso aí propiciou uma projeção de lucro por parte deles de mais de 550 milhões de reais no nosso mercado. A gente tem aí o nosso quadro evolutivo, inclusive no vídeo da semana passada a gente tinha esquecido de demonstrar aí para vocês. Dá uma olhada aqui nessa movimentação, pessoal. Inclusive foi o segundo maior volume de projeção de lucro de base semanal que eles tiveram desde esse início do nosso estudo há 4 anos atrás. A gente vai já caminhando para esse ano para completar 5 anos de acompanhamento e dá uma olhada aqui a quantidade de semanas que eles são vencedores. Inclusive a gente tem uma média móvel aqui de 20 semanas, inclusive ela está ascendente aí no nosso mercado, já projetando uma projeção média de lucro de 100 milhões de reais a cada semana aí no nosso mercado. Bom, quero voltar para lá, onde que claramente a gente conseguiu perceber que eles atacaram o que, pessoal? Ativos de peso. A gente não tinha comentado com vocês? Ações do setor financeiro, bancos, Petrobras, também atacaram numa ponta vendedora as ações de Vale durante essa semana. Então a gente teve um fluxo muito concentrado em relação aos setores mais amplos. Tanto é que o nosso carbono eficiente, que é o Ibovespa sem a Vale, 6 bilhões e 800 de ponta vendedora. E alguns setores, aqui você vê índice de materiais básicos, INDX, que é o índice industrial, imobiliário, small caps, eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha. A concentração de venda durante essa semana foi em setores de peso. Então a gente consegue ver aqui, ó, a movimentação do nosso quadro em relação aos setores, justamente para colaborar com essa visão que a gente está passando aqui para vocês, para que vocês fiquem atentos. Olha aqui, a gente teve uma movimentação muito intensa de queda, o Ibovespa fechando aí aos 110 mil pontos, e se você pegar essa linha pontilhada, que são os ativos do Ibovespa, ainda não chegou a nem perder fundo. Agora, se você pegar o carbono eficiente, que é essa linha verde, que é o Ibovespa sem as ações de Vale, dá uma olhada, já perdeu o fundo, já está com saldo negativo no ano de 2021. O que a gente está recorrendo em relação a isso? Que são os ativos de peso que fazem parte do nosso índice Ibovespa, que eles aproveitaram para sentar mamona na ponta vendedora. A gente tem uma exceção aí do setor de materiais básicos, que ainda está segurando uma ponta compradora por parte deles nesse ano de 2021. Quero comentar com vocês aqui agora a situação dos 15 mais de compra e venda para os ativos do Ibovespa, onde que a gente teve aqui, desses 30, 4 ativos terminaram a semana com valorização. E dá uma olhada aqui, pessoal, desses 4, eles andaram numa ponta compradora em 4 deles. Olha as ações de Usiminas, mais de 8% de valorização aí no nosso mercado durante essa semana. E diz o quê? Sentando a mamona na ponta compradora, assim como nas ações de Embraer, assim como nas ações de Gerdau e também assim como nas ações de lojas americanas, com uma valorização de mais de 3%. E olha lá na outra ponta, pessoal, as ações tanto preferenciais como ordinárias de Petrobras, inclusive a preferencial aqui eu precisei de cortar, porque foram mais de 3 bilhões de reais de ponta vendedora, porque senão vocês iam ver as demais barras muito ruins na visualização, então a gente cortou aqui em 1 bilhão, e aqui ponta vendedora Futebol Clube nas ações preferenciais e também nas ações ordinárias da companhia, em relação também às ações do Banco do Brasil, a gente já tinha comentado com vocês, ponta vendedora Futebol Clube, assim como também nas ações de Vale. Então, eles estão aproveitando para vender os nossos ativos de peso. Isso faz com que, mais ainda, o nosso índice tenha uma trajetória descendente em relação à movimentação do nosso mercado. Mas aí, é o que eu falo com vocês. A gente tem, pessoal, alguns ativos subindo no nosso mercado. Em relação a essa movimentação dos setores, olha o que rolou durante essa última semana
do mês de fevereiro. Nós tivemos aqui somente os ativos de Cielo que encerraram a semana com valorização. Eu lembro que a gente estava fazendo o nosso overview com vocês na quarta-feira, eu consegui fazer bem à noite, porque a B3 estava demorando a soltar aí o fluxo oficial para a gente poder fazer o comparativo para vocês, e a gente tinha as ações de Cielo com uma valorização durante a movimentação. Só que Cielo, ponta vendedora do Futebol Clube pelo mercado, praticamente entregou toda a alta que tinha acumulado até o pregão de quarta-feira, ainda terminou a semana com 0,84 de valorização e eles diminuíram essa intensidade de ponta compradora em relação aos ativos da companhia. Na outra ponta, pessoal, olha aqui, as ações de Banco do Brasil, uma ponta vendedora muito pujante, quase R$1 bilhão, seguido aqui pelas ações de Sul América. No setor de consumo, a gente teve aqui as lojas americanas e também as ações de bife, com um ambiente de valorização, eles aproveitando para quê? Sentar mamona numa ponta compradora. No mesmo setor, as ações de JBS encerraram aí a semana com uma desvalorização de quase 3%, e olha aqui o tamanho da barra, pessoal, uma barra muito extensa, segundo maior volume vendedor aí do mercado do setor de consumo, só perdendo aí para as ações de Pão de Açúcar que encerrou aí a semana com quase 7 de desvalorização. Bom, o ativo que mais caiu nesse setor de consumo, as ações de Via Varejo aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação à movimentação do ativo. Inclusive, se vocês viram lá naquele nosso quadro do ambiente mensal, eles encerraram o mês de fevereiro com uma ponta compradora nas ações da companhia. A gente teve aqui uma ponta vendedora muito expressiva em relação às ações de Natura aí corrigindo mais de 12% no nosso mercado. Em relação aqui ao setor de materiais básicos, da nossa Teteia aqui, né, pessoal? Olha o setor de siderurgia, com exceção das ações de CSN, que terminaram a semana com uma desvalorização de quase 7%. Dá uma olhada. Os Minas, ponta compradora, Gerdau, Goal, também aí com uma ponta compradora no nosso mercado. As ações também de Braskem, Klabin, aqui com uma ponta compradora, só que de Klabin para cá, a gente viu aí uma pressão do mercado, fluxo local vendedor, só que aqui corroborado somente nas ações de Vale e também nas ações de Bradespar. Óleo, gás e biocombustível, uma avalanche de ponta vendedora, né, pessoal? Mais de R$3 bilhões nas ações preferenciais de Petrobras. A ordinária também teve uma ponta vendedora, só que, se vocês olharem o nosso vídeo da semana passada, eles já tinham vendido a rodo as ações ordinárias da companhia. Nessa semana nem precisaram de vender tanto, só colaboraram com esse movimento. Bom, passando aqui para o setor de serviços públicos, a gente tem aqui na movimentação vendedora na semana, pessoal, praticamente aí quase todos os ativos. Somente aí eles andaram com uma ponta compradora nessa semana nas ações de Eletrobras, Eletmeia, a ação preferencial. Lembrando, eles encerraram o mês de fevereiro com uma ponta vendedora, ou seja, tiveram uma ponta compradora em relação a essa última semana para poder recomprar a movimentação vendedora prévia, sendo que a gente já tinha visto que no mês de janeiro o ativo tinha caído mais de 20%, com eles o quê? Sentando a mamona numa ponta vendedora. Então, a gente tem aqui uma pressão muito forte e o ativo que mais caiu aqui no setor elétrico, eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação à movimentação dessa semana. Se a gente pular aqui do setor industrial, nossa Teteia, mais uma semana compradora de Embraer e uma pressão muito forte nas ações de VEG, que terminaram a semana aí com mais de 6% de desvalorização. Então eles continuaram aqui, resolveram fazer uma feirinha aqui de novo em relação às ações de Azul. A gente sabe que gostam mais de Azul do que as ações de Gol, inclusive Gol caiu 9% na semana, e dá uma olhada, ponta vendedora Futebol Clube em relação aos ativos da companhia no nosso mercado. Se a gente pular aqui para o setor de saúde, a gente tinha percebido com vocês aí na semana passada que eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora nas ações de Raio, que tinha caído mais de 3%, e dá uma olhada, pessoal, nessa semana o segundo ativo com maior fluxo vendedor por parte deles no nosso mercado, sendo que o maior foi as ações de Qualicorp, que na semana passada tinha subido mais de 1%, eles não tinham participado, tinham andado numa ponta vendedora e nessa semana sentaram a mamona na ponta vendedora, não perdoaram ninguém. Inclusive, quando a gente fez aí no nosso overview na quarta-feira, a gente tinha uma ponta compradora nas ações de Fleury, só que isso não permaneceu até no final da semana. Ponta vendedora, é claro que o Fleury teve uma ponta vendedora menos intensa, inclusive foi o ativo que menos caiu no setor de saúde aí para o nosso mercado. Aqui em relação ao setor de telecomunicações e TI, todo mundo caindo, sendo que eles priorizaram uma feirinha mais intensa em relação às ações de TOTOS. A gente segue muito atento em relação a esse movimento dentro do nosso mercado. Agora, vou comentar com vocês aqui, pessoal, do fluxo no mercado futuro, aqui para que vocês fiquem craques. Primeiro, quero comentar com vocês aí em relação à movimentação do nosso índice futuro, porque o que rolou, pessoal?
na movimentação do índice futuro, essa ponta compradora que a gente tinha observado aí na movimentação da semana passada, ela secou. Por quê? Dá uma olhada aqui, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube pelas corretoras estrangeiras no mercado futuro. Agora eu vou explicar para vocês o que eles fizeram no pregão de segunda-feira, onde que a gente teve uma queda muito intensa. Eles estavam com quase 1 bi de ponta compradora. Com a movimentação de segunda, numa queda muito intensa, praticamente dobraram a mão de ponta compradora. E isso faz o que, pessoal? Isso faz eles melhorarem o médio. Então eles trouxeram o preço médio do contrato para baixo. Quando chegou no pregão de terça-feira, que a nossa bolsa recuperou boa parte da queda de segunda, olha o que eles fizeram no pregão de terça-feira, pessoal. Uma ponta vendedora muito forte aqui no nosso mercado, praticamente em R$1 bilhão. Na movimentação de terça-feira, alguma coisa não estava cheirando bem, porque eles fizeram justamente a compra de segunda para poder melhorar o médio. Quando chegou na terça-feira que o mercado se recuperou, eles não quiseram nem saber, ardeu, eles começaram a fazer uma ponta vendedora e quando chegou no pregão de quarta, fizeram uma leve compra, o mercado subiu. Quando chegou o pregão de quinta e principalmente o pregão de sexta, ponta vendedora Futebol Clube, eles que chegaram a bater um pico aí de praticamente R$2 bilhões de uma ponta compradora, agora estão só com R$490 milhões, intensificando ponta vendedora no mercado futuro. A gente já sempre sabe, comenta com vocês, ainda é uma ponta compradora, né, pessoal? Só que não é aquela ponta compradora do início do contrato. Isso ajudou a empurrar o nosso mercado nessa movimentação dessa semana pro índice futuro. A gente vai comentar com vocês aqui o contrato H do dólar, pessoal. Esse contrato que se encerrou, pergunta para mim, eles lavaram ou não lavaram a égua nesse contrato H? Encerraram com mais de 217 milhões de ponta compradora. O dólar que começou em 5,44 e eles viraram a mão exatamente quando o dólar bateu 5,35. Olha onde que o dólar foi terminar. 5,53, pessoal. Quase 200 pontos. 180 pontos e eles o quê? Ponta compradora, inclusive, nas 4 semanas desse contrato H que se encerrou do dólar, eles aproveitaram para nadar de braçada. Para vocês terem uma ideia, em relação ao preço médio, eles lucraram com esse contrato do dólar futuro mais de 200 milhões de reais. Aí, se alguém comentar com você assim, mas gringo está saindo do mercado à vista, então está perdendo dinheiro porque o dólar está mais caro. Não, pessoal. Eles já estão com esse dinheiro garantido pelo hedge que eles fazem no mercado futuro. Olha o tamanho dessa ponta compradora. Isso daqui já está garantido. Essa saída do mercado à vista, justamente com esse hedge comprador que eles têm no mercado futuro de dólar. Olha esse contrato novo, pessoal. O contrato J, que teve essa liquidez no pregão de sexta-feira, terminou com valorização e eles também uma ponta compradora. Claro, uma ponta compradora muito tímida ainda. Só que também surfaram uma ponta compradora no mercado futuro para o dólar em relação ao contrato J que a gente tem aí ativo no mercado futuro. Mais uma vez a gente fala, vamos ficar sempre atento na movimentação do fluxo externo, porque eles mandam prender e mandam soltar. Quero comentar com vocês aqui, primeiro, esse gráfico comparativo do fluxo oficial estrangeiro, também em relação à movimentação das corretoras estrangeiras que a gente acompanha aqui no nosso canal, para que vocês percebam o quão aderente é. Dá só uma olhada, pessoal, essa linha verde é o fluxo oficial estrangeiro. E essa linha laranja, fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Olha como é que eles são aderentes ao longo do tempo. Inclusive, fluxo oficial estrangeiro a gente chama de fluxo assustado. Por quê? Quando tem que vender, vende mais. Quando tem que comprar, compra mais. Por quê? Porque tem investidor estrangeiro operando por corretora nacional. A gente não tem nada contra estrangeiro que opera por corretora nacional. Só que a gente acha que o estrangeiro que opera por uma instituição estrangeira atuante no nosso mercado tem escritório em qualquer lugar do planeta Terra e tem uma expertise bem maior. Então, a gente tem aqui tanto pelas corretoras estrangeiras e o fluxo oficial descendente e a movimentação das corretoras estrangeiras no pregão de quinta e sexta-feira do nosso fluxo de todos os ativos do Ibovespa foi o quê? Foi descendente. Ainda a gente não tem a movimentação da B3, a movimentação de quinta e sexta pelas corretoras estrangeiras, sentaram a mamona na ponta vendedora. Provavelmente, quando a B3 soltar amanhã o pregão de quinta, dá uma olhada lá na nossa página, sempre quando você puder. Você tem essa informação quando a B3 solta. Ela estava acostumando soltar de manhã. Aí depois deu uma rateada de segunda, terça e quarta. Quinta e sexta voltaram a pegar de manhã. Então dá uma olhada aí na nossa página. O link está na descrição. Por volta de umas 11 horas da manhã, vocês já devem ter essa informação se a B3 soltar dentro do horário. A gente já espera
uma movimentação de divulgação na segunda referente ao pregão de quinta, mais venda pelo fluxo oficial, e também no pregão de terça-feira referente à sexta, mais venda, porque a gente viu essa movimentação aí pelas corretoras estrangeiras. A gente tem até um quadro aqui alinhado somente com a movimentação das corretoras estrangeiras. Dá uma olhada, pessoal. Olha como é que é aderente a movimentação aí dessas corretoras estrangeiras que a gente sempre comenta com vocês aqui no conteúdo do canal. Quem quiser saber mais da nossa estrutura, tem aí na nossa página. E a gente vai terminar esse vídeo de hoje comentando com vocês aqui o seguinte. Olha, a gente tem aqui, pessoal, a movimentação de fechamento do nosso mercado pelo ambiente do nosso gráfico semanal. Bom, o que mudou? Mudou que a gente perdeu a nossa região de confusão. A gente tinha lá entre 114 e 119, a gente chegou a bater aqui nessa movimentação justamente aqui na semana iniciada no dia 26 de janeiro. A gente deu aí uma movimentação de alta muito pujante na barra da primeira semana de fevereiro, só que a gente depois refugou essa movimentação de alta e a gente simplesmente aqui varreu a movimentação de queda prévia aqui do nosso último fundo e a gente agora tem o nosso próximo objetivo lá nos 107 mil pontos e se passar, a gente tem aí 100 mil pontos para baixo em relação à movimentação do preço. E para cima? Bom, para cima a gente volta a ter os 115 mil pontos, 114.700 para ser mais preciso, dessa nossa região de confusão aqui para o nosso mercado. E já que a gente está fechando aí a movimentação mensal, pessoal, olha o que está rolando do nosso gráfico mensal do Ibovespa. Inclusive é bem interessante a gente mostrar o gráfico mensal para a galera que está chegando agora na nossa bolsa. Pessoal, bolsa sobe, mas bolsa cai também. Se você for olhar pelo âmbito do gráfico mensal, foram 2 meses de correção que nada abalou a movimentação prévia de alta que a gente tem no nosso mercado. Não conseguiu nem consumir a nossa alta de dezembro. O período de maior queda do nosso mercado de base mensal foram 3 meses. Inclusive foi os meses do caos aí do mercado financeiro em relação ao início do ano de 2020. Fora isso, a gente nunca teve mais do que 2 meses de desvalorização desde o ano de 2016 para cá. Então a gente teve 2 meses corretivos, só que a gente precisa ficar muito atento, muito ligado na movimentação do fluxo externo. Por isso é a função do nosso canal deixá-los muito craques em relação à movimentação desse fluxo que manda não só no nosso mercado, né, pessoal, mas no planeta Terra inteiro. Por isso que eu falo com vocês, ó, tá chegando aqui no nosso conteúdo pela primeira vez, senta o pé na porta aí, deixa o seu like espalhando nas suas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e aqui a gente tem playlist desses nossos vídeos de base semanal, de base diária, justamente para que você entenda a movimentação do fluxo externo dentro do nosso mercado. Dessa forma a gente deseja a vocês um excelente mês de março no mercado financeiro. Quero que vocês sempre loguem êxitos no mercado financeiro. Agora, tenham responsabilidade na hora de operar o dinheiro de vocês para não ser mais uma vez o pé trocado do mercado financeiro. A gente vai encerrar o vídeo de hoje, infelizmente, demonstrando aqui para vocês exatamente esse nosso quadro evolutivo, onde que a gente trata o investidor pessoa física, né, pessoal? Que a gente faz de tudo para poder deixar o investidor pessoa física muito antenado. Mas olha o que está acontecendo. O investidor pessoa física está comprando bolsa desde o topo de 125 mil pontos. Infelizmente, de 93 a 125 estava vendendo. É o que eu falo. Se for para o ambiente de trade, tem muita gente quebrando aí porque não sabe operar a tendência de preço dentro do nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!